Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, aleluia, louva ao meu Senhor. Ele me fez ouvir, na palavra então eu criei, e agora vivo eu sou. Aleluia, aleluia, louva ao meu Senhor.
noite. Uma alegria podermos falar mais uma vez a palavra de Deus, estar com os irmãos, mesmo que de forma interativa aqui pela internet, né? De forma a um vídeo, distantes fisicamente, mas não na presença do Espírito que habita na igreja, né? Então é gostoso demais compartilhar da palavra de Deus, amados. E eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho nessa noite, meus queridos, sobre algo que deve fazer parte da nossa vida, que é importantíssimo na nossa vida, que deve habitar no nosso ser, fazer parte do nosso caráter, que é a mansidão. Mansidão. E por que pensar em mansidão, né? Porque é muito fácil, amados, é muito fácil na nossa vida a gente perder o controle, é muito fácil a gente se irritar. É muito fácil a gente perder a paciência com um cônjuge, ou com os filhos, ou com os pais. É muito fácil na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente se perder nos sentimentos e muitas vezes enfrentarmos brigas, dificuldades e lutas. É tão interessante pensar nesse aspecto do valor da mansidão, porque, meus queridos, muitos casamentos eles quebram exatamente pela falta de mansidão. Porque muitos casamentos se perdem nos seus relacionamentos porque querem vencer tudo pela força. Muitos conflitos entre pais e filhos dentro de casa, eles são algo forte, duro, pesado, porque não sabem lidar com sentimentos e tomam proporções nos seus relacionamentos, falando coisas que não deveriam, magoando um ao outro, e muitas vezes pais e filhos estão aí brigados, separados até mesmo. Mas saindo, né, do ambiente da casa, a mansidão também é importante no ambiente de trabalho, por exemplo. Quantas vezes nós vemos pessoas tendo problemas em seus relacionamentos de trabalho justamente pela falta de mansidão? Pessoas que se iram, brigam, discutem, querem vencer por força, ou até mesmo no tratamento, né, que existe dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes um tratamento que não tem respeito, né, um tratamento onde há gritaria, onde há discussão, onde há ofensas muitas vezes. Então é complicado isso daí. Mas quando a gente vai para dentro da igreja, também há um ambiente onde há problemas. É engraçado pensar nisso, porque às vezes as pessoas olham as igrejas e falam, poxa, a igreja é um lugar onde não há problema. É uma mentira, né? Se você conhece alguma igreja que não tem problema, né, me escreve para mim, me apresenta, eu quero conhecer também, porque toda igreja tem dificuldade, tem problema, porque na igreja habitam pessoas como eu e você. E por conta do nosso caráter, que é afetado pelo pecado que habita em nós, muitas vezes fazemos coisas que não deveríamos, até mesmo no ambiente da igreja. Então, mansidão é um tema importante para tratarmos, queridos. É um tema importante para pensarmos, refletirmos na nossa vida. E com certeza nesse período, né, de pandemia, onde as pessoas estão presas dentro de casa, né, já a tendência é ficarem mais irritadas, ninguém aguenta mais, né, não poder sair, não poder frequentar ambientes, apesar das coisas estarem sendo liberadas devagarinho, com certeza muitas pessoas já estão vivendo nos seus limites, né, de ficar dentro de casa. Mas a grande questão, amados, mansidão precisa fazer parte da nossa vida e do nosso coração. Eu queria ler um trechinho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu vou ler alguns versos, né? Eu vou ler do verso 1 até o verso 12, porém, nós vamos meditar no verso 5, né? Que trata da mansidão, mas eu vou ler para a gente entender o contexto, né? Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meus queridos, verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só para a gente entender um pouquinho esse trecho da palavra de Deus que nós lemos aqui, né? Esse trecho é conhecido como o Sermão do Monte, né? Mateus 5 até Mateus 7, o Sermão do Monte. E essa passagem especificamente, né, nós chamamos de bem-aventuranças. É conhecido como bem-aventuranças. E gostaria de pensar primeiro aqui nessa ideia do que é ser bem-aventurado, né? Qual que é a ideia desse texto, né? O que significa essa palavra bem-aventurado? Né? Significa abençoado, feliz, abençoado. Né? E Jesus aqui nessa passagem, ele faz diversas declarações, diversas afirmações, dizendo, olha, bem-aventurado, abençoado, feliz, mas não feliz de uma felicidade que é passageira ou não, mas feliz de uma felicidade que habita no coração e na vida. Bem-aventurado, abençoado é o manso, né? Uma das bem-aventuranças. Então, bem-aventurado, abençoado, pense nisso, são os mansos, porque herdarão a terra. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você sobre mansidão é que essa qualidade da mansidão, essa característica da mansidão, é algo que abençoa a nossa vida. E não porque simplesmente a gente recebe coisas por sermos mansos, mas porque Jesus declara, afirma na sua palavra aos seus discípulos, que chega a nós através das Escrituras hoje, afirma a nós dizendo, olha, bem-aventurados, felizes, abençoados são os mansos, porque herdarão a terra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós olhamos para a mansidão e encontramos dificuldade nisso. É difícil ser manso. É complicado ser manso. Ainda mais numa cultura em que a gente cultura que a gente vive, um tempo que a gente vive em que mansidão soa como fraqueza, soa como perda. Mansidão soa como alguém que não tem força. E aí muitas pessoas têm dificuldade em exercer a mansidão porque exatamente enxergam a mansidão como uma perda na vida, como um sinal de fraqueza. E aí que o contexto cristão, queridos, se diferencia de forma grandiosa da visão do mundo. Porque aquilo que o mundo considera perda, fraqueza, limitação, Jesus vem ensinar aqui que é algo que deve fazer parte do nosso caráter. E é importante pensar sobre isso, né? E eu gosto de pensar o caráter cristão, porque o que Jesus trata aqui nas bem-aventuranças são características que envolvem o caráter do cristão. E esse caráter cristão é exatamente aquilo que nós vivemos em Jesus. Quem somos e o que fazemos em Jesus. Isso que envolve o caráter cristão. E Jesus é a base para isso.
Lembra, pela manhã eu falei no aspecto da gente permanecer em Jesus, ter comunhão com Jesus, a partir do Evangelho de João, capítulo 15, né? Que Jesus é videira, nós os ramos, e nós só damos frutos se estivermos em Jesus. A grande verdade é essa aqui, porque o caráter cristão é aquilo que nós somos e fazemos em Cristo. E a mansidão é algo que faz parte do caráter cristão. E é muito interessante quando a gente trata desses assuntos na igreja, né? E certamente fora da igreja as pessoas enxergam isso também, né? Que eles associam muito a mansidão com temperamento, né? Porque tem algumas pessoas que têm um temperamento mais tranquilo, é mais calminho, então é mais fácil ser manso. Eu já sou uma pessoa elétrica, eu já sou uma pessoa que não gosta de ouvir desaforo. Muita gente se afirma isso. Então eu tenho dificuldade com a mansidão. Mas olha só, a mansidão é algo que não é algo que tem relação exatamente com o temperamento, mas mais do que isso, a mansidão é uma propriedade, uma característica do caráter de Cristo na nossa vida. E é tão importante, por isso que é importante ter Cristo, para que a gente exalte Deus sendo manso, glorifique Deus sendo manso. A gente precisa viver em Cristo, ter o habitar de Cristo na nossa vida. Né? Quando a gente vai para um texto conhecido, carta de Paulo aos Gálatas, né? No capítulo 5, a partir do verso 16, Paulo vai falar de uma questão assim, de uma luta da carne contra o Espírito, né? Porque aqueles que estão em Jesus têm o Espírito de Deus, que habita nele, que guia, orienta, que conduz, mas ao mesmo tempo luta com a carne, com os desejos pecaminosos, uma herança adâmica que temos na nossa vida, desejos e vontades que são contrárias a Deus. E isso luta na vida cristã. É uma luta. Mas quando a gente olha para o texto de Gálatas 5, o texto de Gálatas 5, no verso 22, vai falar assim que o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, mansidão é uma propriedade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então eu costumo dizer aos cristãos, né, com dificuldade, porque a grande maioria fala que tem dificuldade nessa área. A grande maioria, se conversar honestamente, vão falar assim, eu tenho dificuldade, eu não gosto de levar desaforo, eu não gosto de ouvir bobagem, eu não fico quieto, eu respondo. Né? A grande maioria tem dificuldade, mas eu costumo dizer o seguinte, olha, essa característica, essa marca, vem com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, apesar de toda dificuldade que possa existir em exercermos a mansidão, nós temos que lembrar que quando temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ele nos habilita a aplicarmos, a vivermos a mansidão na vida. Entenda, meus amados, é importante a gente olhar para isso. Na cultura, as coisas são vencidas e conquistadas por força. Por força. E é por isso que o casamento, né, muitas vezes tem atrito, porque é força. É força, é força, é força. O marido quer ser mais forte que a mulher quer ser mais forte que o marido. E entenda uma coisa, eu não estou falando de papéis aqui, tá? Papéis do homem sendo cabeça e a esposa sendo submissa, auxiliadora. Não estou falando de papéis, isso é um outro contexto, né? E tem o seu valor e importância, mas agora eu estou dizendo que é algo que não tem a ver com papéis, mas tem a ver com caráter. Querem medir força. Marido e mulher medindo força o tempo todo. E aí surge o desrespeito, e aí surge muitas vezes palavras duras de ofensa, acusações, e muitos casamentos chegam num ponto que não conseguem sobreviver mais a isso. Mas há aqueles que, mesmo que não divorciaram, às vezes vivem um pé de guerra tremendo dentro de casa. Estão dentro de casa juntos, mas separados de verdade na caminhada. Mas por quê? Porque falta mansidão. Falta essa característica do Espírito Santo de Deus que habita no povo de Deus. Falta essa característica, essa expressão do caráter de Cristo na nossa vida ser revelado, ser demonstrado.
Entenda uma coisa, não é por força que o cristão alcança êxito na sua vida, não é por força. Pelo contrário, é pelo caráter cristão na vida, e a mansidão tem que ser expressada. Jesus está tratando esse tema aqui de abençoado, de bem-aventurado, falando de diversas características, diversas expressões do caráter de Cristo. E antes da mansidão, a gente até tem algumas expressões ali que falam da vida em Cristo propriamente dito, né? Pobreza de espírito, choro pelo pecado, né? Que fazem com que a pessoa tenha relacionamento íntimo de dependência de Jesus. Mas a grande questão é se estamos em Jesus, se temos Jesus e se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a mansidão deve fazer parte da nossa vida, do nosso ser. E ela se encontra no cristão e ele deve expressá-la na sua vida, na sua jornada, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. Meus amados, a maior parte dos problemas que temos, dentro de casa e fora de casa, é porque não somos mansos. E a mansidão traz um caráter de humildade, né? Traz um caráter de paciência, traz uma expressão de longanimidade, de ter paciência, de segurar, porque a mansidão exatamente envolve o que? A gente buscar dentro de nós exatamente a expressão de Cristo. Entenda, não estamos falando de ser bobo das pessoas, não estamos falando de não buscarmos coisas justas. Temos que lutar por coisas justas, sim, mas a maneira como lutamos, a maneira como buscamos a justiça deve ser debaixo de mansidão. Nunca, nunca debaixo da força da guerra. A gente deve ser manso. A promessa aqui nesse texto, né, de Jesus é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, conquistarão seu espaço, porque vão avançar e vão crescer na mansidão. Jesus foi ofendido, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus foi pisoteado, Jesus foi testado, né, na sua mansidão o tempo todo por aqueles seus perseguidores. E na cruz, na expressão mais dura da vida e do sofrimento de Jesus, lá Jesus ainda expressou mansidão, meus queridos. Entenda uma coisa. Isso faz parte do caráter cristão. Não é sinal de fraqueza, não é perda, mas é evidenciar Cristo na nossa vida, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa igreja. Evidenciar Cristo no nosso caráter através de uma vida de mansidão. Isso é importante para nós. Se os maridos e esposas fossem mansas na hora de conversar, de tratar seus problemas, suas dificuldades, se ninguém quisesse gritar mais, que ninguém quisesse ganhar na força, muitos dos problemas seriam resolvidos com maior tranquilidade. Se no tratamento de pais e filhos houvesse mansidão, muitos problemas que existem de relacionamento seriam resolvidos. No ambiente de trabalho, se houvesse um tratamento com mansidão, entenda isso, meus queridos. Isso é expressão do caráter cristão. E não é porque todo mundo à volta, né, age diferente que a gente, como cristão, temos que agir. E não é porque as pessoas não respondem com mansidão na vida que nós não vamos ser mansos. Isso é um desafio para nós cristãos. E não acho que eu também não luto com isso também. Claro que luto. E uma coisa que eu percebo é que com o passar dos anos, né, algumas coisas que talvez eu fosse mais paciente, já não sou tanto hoje. E eu preciso lidar com mansidão mais fortemente ainda, com essa expressão do caráter de Cristo na minha vida. Entendamos isso, amados. Jesus, quando faz aquele chamado, no texto de Mateus 11, texto conhecido, Jesus falando aos cansados, sobrecarregados, em Mateus 11, lá no verso 28, ele faz um convite, ele fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus dizendo aqui no chamado dele, olha, olhem para mim. Olhem para mim. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, aprendam de mim, certo? E esse é o contexto, né, que nós conversamos pela manhã já hoje. Permanecer em Jesus, andar com Jesus, aprender de Jesus. Nós somos chamados a isso. A mansidão é uma expressão do caráter de Cristo. Jesus era manso e nós temos que ser mansos. E há bênção na mansidão, porque essa é a promessa de Jesus. A bênção no caráter de Cristo na nossa vida. Nós somos abençoados por Deus quando agimos dessa maneira. Isso é uma promessa, nós podemos ter essa tranquilidade no coração. Olha, o caráter cristão é bênção na vida. Por mais que o mundo possa falar é fraqueza, por mais que as pessoas possam dizer, você é um mole, né? Você não deixa as pessoas te fazer de bobo, né? Entenda isso, meus queridos. É importante a gente ser manso, entenda. Vamos buscar a coisa certa, vamos ser justos, vamos conversar naquilo que precisa ser tratado, vamos buscar as coisas que precisam ser buscadas, mas sempre com mansidão. Mansidão, humildade. A mansidão traz a gente para baixo. A mansidão faz com que a gente se esqueça, né? Tira essa ideia de grandeza, tira essa ideia de que a gente é mais importante do que o outro, essa ideia de que a gente é central e o outro deve responder à nossa vida. A mansidão quebra todas essas coisas, porque a mansidão me coloca o quê? Num espírito, num sentimento, numa característica, numa prontidão de serviço, uma prontidão de responder de forma tranquila, com palavras que sejam boas, numa mansidão, numa prontidão, né, de ter palavras que construam na vida das pessoas e não destruam, sem ofensas, mas com amor. A mansidão vai trazer tudo isso pra gente, a mansidão vai nos fazer segurar e esperar e refletir e pensar antes de agirmos por impulso, antes de falarmos por impulso, antes de magoarmos e ofendermos as pessoas. A mansidão deve fazer parte da nossa vida, do nosso coração, da nossa caminhada como cristãos, amados. Então, ao olharmos para Jesus, e aí, agora eu vou voltar lá para o verso 1 do Mateus 5, porque diz assim, olha, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Olha só, é importante a gente olhar para isso. Porque quando eu estudei esse tema na EBD, eu disse muito isso claramente para a igreja, né? E eu quero reforçar aqui nessa noite, nessa devocional. Qual o contexto da nossa vida? Porque olha só, quando a gente olha para o texto, aqueles discípulos estavam seguindo Jesus, estavam querendo ouvir Jesus, estavam dispostos a aprender de Jesus. É lógico que tinha uma multidão, é lógico que talvez nem todos estivessem ali só querendo aprender, ó. Tem a gente seguindo Jesus porque queria bênçãos e mais bênçãos, né? Mas a grande questão é que o texto não nos fala, não nos diferencia essas pessoas. O texto simplesmente fala que tinha lá pessoas para ouvir de Jesus, para aprender de Jesus, para ouvir o ensino de Jesus. Estavam lá, dispostos a sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para ensinar e dizer. Se você for no final desse sermão, né, no Mateus 7, o finalzinho lá de Mateus 7, olha só. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Mateus 7, o final, que verso 28, fala assim, ó, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensino, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, né? Os escribas eram os mestres da época, os conhecedores. Mas olha só, as pessoas ouvindo Jesus, no final desse sermão, desse ensino, Jesus, elas estavam maravilhadas, porque elas viam a autoridade de Cristo no ensino, naquilo que ele tinha, a propriedade daquilo que ele estava passando para as pessoas. Então eu e você também precisamos estar nesse contexto de querer aprender de Jesus. A mansidão não é um caminho fácil, mas se olharmos para Jesus, observarmos Jesus, nós vamos conseguir em Jesus,
na força do Espírito Santo de Deus, revelar, né, demonstrar exatamente essa expressão do caráter de Cristo na nossa vida. Mansidão, sejamos mansos, amados, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, revelando Jesus na nossa caminhada. Qual o contexto da sua vida? Você está aos pés de Jesus? Se não, eu te convido a se assentar aos pés de Jesus. Se assente a palavra de Deus, ouça o Evangelho, aprenda do Evangelho, aprenda o que Jesus tem para ensinar para a sua vida, porque o desafio que eu tenho é de aprender isso e aplicar isso na minha vida, e você também. Aprendemos de Jesus, demonstramos o caráter de Jesus na nossa vida, mas só vamos conseguir fazer isso na medida que andarmos com Ele, que caminharmos aos pés dEle, que nos assentarmos aos pés dEle para ouvirmos e aprendermos aquilo que Ele tem para ensinar na nossa vida. Então, queridos, eu quero convidar vocês de forma muito profunda nessa noite, né? De forma muito clara, olha, se assente aos pés de Jesus, ouça Jesus. E busque essa mansidão na sua vida, busque essa qualidade do caráter cristão na sua jornada, porque com certeza nessa promessa que fala assim, olha, herdarão a terra, você vai conquistar espaço na sua família, no trabalho, na igreja, espaço que eu digo, você vai avançar no caminho que Deus quer. Vai ser bênção para você andar dessa forma. Então, viva aquilo que Jesus tem para ensinar. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Essa é a minha oração da noite. Deus abençoe a sua vida, que Ele te ajude a exercer a mansidão. Deus te abençoe no seu casamento, que Ele te ajude a exercer a mansidão. Que Deus te abençoe no seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais. Que Jesus te abençoe nisso, te ajude a exercer mansidão aí. No ambiente de trabalho, que o Senhor derrame graça sobre a vida e te ajude a exercer mansidão. E na igreja, amados, no relacionamento que temos na igreja, mesmo hoje não juntos na igreja, mas vivendo como igreja, que Ele também derrame sobre nós mansidão, que a gente possa exercer isso com muita força de Jesus na nossa vida, para que a gente possa ser bênção e sermos abençoados no nosso caminho. Deus cuide de você, do seu coração, da sua família. Quero orar por você. Pai de amor, que a tua bondade e graça esteja sobre cada um que está ouvindo esse vídeo, Pai, que o teu amor possa alcançar os corações e trabalhar cada coração, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, Jesus, ó Pai, de forma profunda na vida de cada um. Aqueles que, porventura, não têm relacionamento contigo, com Cristo, que não creem, Senhor Deus, com uma fé salvadora, que a tua graça, que a tua misericórdia possa alcançar, Senhor Deus, os seus espalhados por aí, ó Pai, derrama da tua misericórdia, da tua graça, abençoa cada lar, cada família, é que eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe e compartilhe o vídeo.